Na nossa caminhada cristã, a gente tem muitas dificuldades. E uma das dificuldades que é clara e nítida para a maioria dos cristãos, se não todos, é a confiança na provisão de Deus. Então eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 28, Deuteronômio capítulo 28, e lesse o primeiro versículo comigo. E que deixasse a Bíblia aberta, porque a gente vai lendo alguns versículos e meditando através deles. Amém? Em Deuteronômio 28, no versículo 1, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E nesse versículo a gente consegue ver claramente onde Deus está falando para o povo de Israel que eles serão abençoados, que eles terão provisão e que eles serão exaltados após eles começarem a obedecer os mandamentos de Deus. Então a primeira mensagem, a primeira reflexão que eu queria trazer para você é essa: que pense no que você poderia estar fazendo, que Deus já te mandou estar fazendo. Às vezes a gente quer que Deus faça alguma coisa, às vezes a gente quer que Deus haja de determinada forma, mas a gente não faz a nossa parte. E a nossa parte é obedecer os mandamentos dele. A Bíblia diz que, além de obedecer a Deus, nós demonstramos que amamos a ele obedecendo aos seus mandamentos. João 14,15 vai dizer isso através de Jesus Cristo. Então a gente ama a Deus, demonstramos o nosso amor a Deus através da obediência a seus mandamentos, a sua palavra. Então comece a obedecer aquilo que Deus já mandou você fazer. Seja iniciar um projeto, seja se afastar de determinada coisa, de determinado lugar, seja começar a estudar alguma coisa, a falar, a perdoar, a pregar, a fazer alguma coisa. Comece a fazer. Comece a obedecer a Deus. E que as provisões de Deus vai vir para você, que você será exaltado através da palavra de Deus. Amém? No versículo 9 vai dizer o seguinte, do mesmo capítulo: O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Às vezes a gente se pergunta por que algumas coisas estão acontecendo com a gente, o porquê que aquilo não aconteceu, por que aquele projeto não deu certo, o porquê que aquele relacionamento não foi para frente como eu queria, porquê que eu não consigo me dar bem em determinada área. Mas é porque nós não obedecemos os mandamentos de Deus. E nesse versículo se torna bem claro que Deus trabalha a favor de quem é seu. Deus está esperando o momento certo para que você venha começar a obedecer os mandamentos dele, para que você venha começar a fazer aquilo que ele te mandou fazer, para ele dizer: esse é meu, esse eu tenho certeza, entenda, certeza que é meu, que pertence a mim, em que eu posso confiar. Então, após você obedecer os mandamentos de Deus, começar a cumprir, a obedecer aquilo que ele mandou você fazer, ele terá absoluta certeza que você é dele, que você quer ser dele, que você quer ser servo dele e que você ama e é filho dele de verdade. E a gente demonstra isso obedecendo aos seus mandamentos. Então, comece a obedecer, apenas obedeça. Vá por fé, mesmo não crendo que vai acontecer, mesmo dizendo: Senhor, eu duvido. Dê o primeiro passo, continue andando sem ver o chão, que Deus vai colocar o chão. Amém? No versículo 12 vai dizer o seguinte: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deus quer abrir portas, Deus quer abrir oportunidades onde ninguém vê oportunidade, onde é impossível se abrir oportunidade. Deus quer fazer assim, da noite pro dia. Deus pode fazer isso da noite pro dia. Só que você precisa obedecer primeiro. Você precisa dar o primeiro passo, que é de obediência. A gente quer que Deus faça a parte dele, amém, e Deus vai fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa primeiro. Davi não seria abençoado por Deus se ele não tivesse a ousadia, se ele não tomasse o primeiro passo de enfrentar Golias.
Imagina se Davi apenas ficasse lá pedindo que Deus mandasse um fogo do céu para matar Golias. Não, ele teve ousadia de ir lá representar o nome do Senhor. Então tenha ousadia de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, seja pregar, seja evangelizar alguém, seja começar um projeto, seja o que for, seja fazer algo, seja parar de fazer algo, comece a fazer com ousadia e diga que aquilo é para o Senhor, que Ele abrirá portas para você e Deus quer te usar como fonte de provisão para outras pessoas. Esse versículo deixa bem claro que Deus quer te usar, que Deus vai usar você para que você venha prover na vida de outras pessoas e você não precisará de provisão de mais ninguém, pois a sua provisão vem do Senhor. Amém? No versículo 13 diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Deus quer nos confiar, Deus quer te colocar em um local de autoridade, Deus quer te colocar em um local de confiança, Deus quer te deixar em um determinado local, Deus quer te dar responsabilidades por coisas, por pessoas, por projetos, por ideias, mas primeiro Ele precisa confiar em você. Pensa só, se você tivesse uma empresa, você colocaria qualquer um como responsável do seu negócio, aquele seu negócio que traz o lucro, que traz o seu pão diário? Acredito que não, acredito que você colocaria alguém que é responsável, alguém que você possa confiar, alguém que você possa deixar lá e virar as costas e não se preocupar que aquela pessoa vai roubar você, que aquela pessoa vai fazer alguma coisa de errado com a sua empresa. E a mesma coisa com Deus. Deus está procurando pessoas em que Ele possa confiar, que Ele possa dizer: ok, eu entrego esse projeto nas suas mãos, eu entrego essas pessoas nas suas mãos, para que você venha ensinar, discipular, venha corrigir, venha amar da maneira correta, da maneira que Cristo ama, da maneira que Cristo ensina, da maneira que Cristo discipula. Então Deus está procurando pessoas não perfeitas, não inteligentíssimas. Deus está procurando pessoas dispostas e pessoas com um coração sincero em quem Ele possa confiar projetos, ideias, pessoas. Amém? E no versículo 14 diz: e não se desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Então, a primeira coisa que eu queria falar era que comece a refletir quem que é seu Deus, quem que está sendo seu Deus. O medo, a ansiedade, a depressão, o seu celular, os seus amigos, alguém próximo, os seus pensamentos. E entenda de vez por todas que o seu Deus não deve ser mais ninguém além do Senhor Jesus Cristo. Você deve focar completamente naquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus disse que você é. Não importa a opinião de outras pessoas, de amigo, de família, de pai, de mãe, de namorado, marido, esposa. Não importa o que as pessoas dizem sobre você, e importa de verdade aquilo que Deus diz sobre você. Então não importa quem diz ou deixa de dizer que você fez um bom trabalho, ou uma má ação, que você devia ter feito daquele jeito, desse jeito, não interessa. O que interessa é que o Senhor diz que você é filho amado e que você não deve se preocupar com a opinião dos outros, apenas com a opinião de Deus, o que Deus acha, não o que as pessoas acham. E você deve guardar os mandamentos do Senhor, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque quando a gente dá ouvidos para outras pessoas, as pessoas acabam falando coisas que vai totalmente contrário à palavra de Deus, e acabamos deixando a palavra do Senhor de lado e seguimos os conselhos das pessoas que não é importante. Então não se desvie da palavra de Deus. Quando Deus te dá um direcionamento, não se desvie dela. Quando Deus disser vai por aqui, vai por ali. Quando Deus disser vai por aqui e acabou. Não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme, permaneça reto, pensando apenas no alvo que Deus mandou você pensar. Mas, como nem tudo são flores,
no mesmo capítulo 28 vai dizer as consequências daquilo que irão acontecer caso você não obedeça a palavra de Deus. Como é um capítulo muito longo, eu vou ler apenas um trecho, apenas um versículo, para que a gente venha a entender realmente as consequências de quem não obedece à palavra do Senhor. O versículo 20 do capítulo 28. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota. Em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereça, e até que por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Então, a gente acha que Deus, às vezes, não amaldiçoa, não castiga, mas Deus castiga sim. E quando não obedecemos a palavra de Deus, é uma consequência muito séria. Deus traz confusão pra gente. E a gente pensa às vezes, nada tá dando certo, tá tudo dando errado, é o diabo na vida. Não, é Deus que não tá permitindo que aquilo dê certo, por 2 motivos. Porque você não tá obedecendo a palavra de Deus. E Jesus vai dizer que aquele que não é com nós, é contra nós. E segundo, que talvez se você conseguir aquilo que você tanto almeja, você vai perecer. Aquilo que você tanto almeja, Deus vai perder você por completo. Então, Ele não permitir que você conclua aquele seu plano é uma maneira de te proteger. Então, comece a obedecer a Deus. Comece a fazer aquilo que Deus direcionou você a fazer. Para de perder tempo, para de deixar para depois, porque o tempo está passando e o tempo não volta. Comece a refletir o que você está fazendo com o seu tempo, com o seu dia. Por que Deus te daria mais um novo dia, sendo que você vai desperdiçar ele de novo? Não seria melhor ele encerrar com a sua vida hoje? Porque amanhã você vai fazer a mesma coisa que fez hoje, que não é fazer nada, que é apenas deixar para depois aquilo que Deus, os projetos que Deus confiou a você, não se dedicar por completo àquilo que Deus mandou você se dedicar. Então comece a obedecer a palavra de Deus, em fazer aquilo que Ele te ordenou em fazer, para que a confusão, a maldição, a perdição não venha sobre a sua vida. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que talvez precise escutar essa palavra. Amém?